Fala, meu povo, bom dia, bom dia. Bom final de semana. Final de semana para quem já tá aí de folga, né? Quem vai curtir sua folguinha. Eu tô indo pro meu trabalho agora e queria deixar uma mensagem, queria deixar uma palavrinha. Sabe, nós estamos vivendo tempos onde algumas pessoas estão tentando sair do misticismo pregado em outros tempos. Houve um tempo onde tudo era diabo, houve um tempo onde tudo é culpa do diabo, houve um tempo que as pessoas estavam transicionando de pessoas de fé, pessoas que estavam vivendo, que viveram coisas sobrenaturais, para pessoas que só achavam que tudo era espiritual. No sentido, não no sentido bom, né? Porque nós precisamos entender que nós temos uma vida espiritual. Mas, infelizmente, nós chegamos num tempo onde as pessoas começaram a achar que tudo era culpa do diabo. Vamos supor, se eles não passavam num concurso, a culpa era do diabo. O diabo que estava impedindo eles de passar. Se alguma coisa deu errado na vida deles, a culpa é do diabo, não é responsabilidade deles. O problema é que nós também chegamos num tempo onde nada é culpa do diabo. Nós chegamos num tempo onde as pessoas também só querem culpar o ser humano por tudo. Só que nós precisamos aprender a desenvolver a nossa vida espiritual. Isso consiste em saber ter discernimento. Isso consiste em ter discernimento. Isso faz com que nós venhamos saber quando é a ação do diabo, quando repreender e quando nós deveríamos assumir a responsabilidade de algo. Mas contudo, independente se é diabo ou não, nós precisamos assumir responsabilidade, ok? Nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos entender que somos nós quem decidimos. Embora muitas vezes Satanás está lutando para atrapalhar os nossos planos, nós é quem decidimos. Nós é quem decidimos se nós vamos fazer o que Satanás quer ou não. Ok, que tem pessoas que estão cativas e isso depende de libertação. Isso depende da pessoa ser liberta. Isso não depende apenas só de decisão. Óbvio que a decisão é importante, mas a ação é externa, a ação não é só interna. Mas aqui nós estamos tentando botar um equilíbrio sobre todas as coisas, ok? Nós precisamos entender que existe céu, existe inferno, existe anjos de Deus e anjos do diabo. E nós precisamos entender que o tempo todo existe uma guerra constante, que é o que nós temos esquecido ultimamente. Ultimamente nós temos visto pessoas que, para não serem enganadas, as pessoas têm estudado bastante. Isso é muito bom, tá? Estudar a palavra, estudar a história da igreja, estudar todas as coisas é muito bom, né? A gente não pode falar que é ruim, mas o que você vai fazer com esse estudo? O que você vai fazer com aquilo que você está estudando, que é o importante? Você pode ser um estudante de direito e passar a vida toda trabalhando numa coisa que não tem nada a ver. Você tem o conteúdo, mas você não põe em prática. Você é só alguém que estudou, talvez, para fazer a vontade de alguém, para querer mostrar para alguém. Mas você precisa estudar porque você quer e você entende que você precisa. Você não pode estudar porque
Você precisa... porque o motivo é o outro. O motivo precisa ser você. Aliás, tudo que você for fazer na sua vida, que o motivo não seja o outro, mas que o motivo seja... eu falo coisas pra você, tá? Não falo coisas externas. Porque quando a gente vai fazer algo pelo outro, aí nós temos que pensar no outro. Mas quando eu tô dizendo algo pra você, algo da sua vida, o motivo não pode ser o outro. O motivo precisa ser você. E aí eu não estou falando com egoísmo, não estou dizendo sobre algo que envolve o outro, algo que envolve só você, tá? Mas você precisa entender que o porquê que você está fazendo, para que você está fazendo. Sabe, nós precisamos entender que existe um mundo espiritual e que existe uma vida espiritual. Muitos têm se esquecido dessa vida espiritual. E muitas das vezes colocam a sua vida espiritual na mão de outros. Sabe, muitas pessoas colocam a sua vida espiritual na mão de um líder religioso. E aí, independente de ser pastor, independente de ser quem for, nós vemos tantos casos de abuso da fé, né? E em tantos lugares, mas isso porque a pessoa não se dedicou a muitas das vezes, claro, né, que a culpa não é da vítima, mas muitas das vezes se nós buscamos entendimento, se nós buscamos conhecimento, nós evitamos tantas situações. Então estudar é muito importante, né? Mas você precisa entender que existe uma vida espiritual. E para você desenvolver a sua vida espiritual, balançando muito aqui, né? Subindo uma rua aqui muito irregular. Mas para você desenvolver sua vida espiritual, eu sinto te dizer, isso não vai ser numa sala de aula. Isso não vai ser informado num livro. Embora estudar seja muito importante. Embora estudar seja parte disso. Nós não podemos tirar o quanto é bom estudar. Mas você não desenvolve a sua vida inteira espiritual sentando lendo um livro de um autor muito bom. Mas você desenvolve sua vida espiritual botando em prática aquilo que você está estudando. E esse é o problema. Que muitas das vezes as pessoas dizem que estar na palavra desenvolve, que crer na palavra, o importante é o que está escrito na palavra. E muitas das vezes, muitas pessoas falam muitas coisas do que pode ser verdade, de experiências, mas aí as pessoas querem dizer, mas não está na palavra, não está na Bíblia. Querido, muitas vezes você precisa entender que você precisa colocar em prática. E você colocar em prática, você vai viver coisas que você nunca nem imaginou com Deus. Não estou dizendo que você vai viver coisas ilusórias e coisas da sua cabeça, coisas emocionais, e vai achar que é Deus. Mas alguém que desenvolve a sua vida espiritual sabe quando está vivendo coisas emocionais e quando não está. Hora ou outra ela vai perceber se é emocional ou se não é. Não é só porque alguém disse que é emocional, mas porque ela tem uma vida espiritual. Muitas das vezes pessoas que viveram experiências maravilhosas, elas estão colocando em xeque essas experiências porque alguém disse que é emocional. Sabe? E essas pessoas têm tido crise de fé. Eu fui uma dessas pessoas. Mas tudo que eu quero te dizer hoje é que você precisa ter uma vida espiritual. Muitas pessoas estão querendo dizer que elas são estudiosas, que elas entendem da Bíblia, que elas estudaram e que elas são, vamos dizer, rigorosas naquilo que está escrito na palavra. Aquelas pessoas observam bem aquilo que está escrito, mas a verdade é que essas pessoas não observam o que está escrito.
Sabe por quê? Porque elas não praticam. E quando você não pratica, você não pode dizer que você é um bom observador da palavra. Sabe, nós precisamos viver novidade de vida. E muitas das vezes, muito daquilo que a gente sabe, outras pessoas estão colocando em prática porque elas entenderam que é novidade de vida. Sabe, você sabe muita coisa, mas essas coisas não têm efeito nenhum em você. Você precisa fazer com que essas coisas sejam novidades para você. Talvez você pense, mas não é novidade, eu já sei há muito tempo. Ou eu já vivi há algum tempo atrás. Mas é novidade. É novidade porque não é algo que você nasceu com ela. Mas é algo que você aprendeu com Jesus e você precisa praticar na sua vida. Porque é as boas novas de Jesus. Sabe, você lê muito a palavra, você lê muito o evangelho. Mas o evangelho muitas das vezes não está tendo efeito em você. Porque você não trata como boas novas, você trata como informação. Deus não mandou você ter informações. Deus mandou você viver o evangelho. Sabe, talvez você sabe demais. Você tem informações demais. Mas você não pratica. Eu quero te dizer, você não está vivendo uma vida espiritual. Você está vivendo uma vida de leitor, de estudante. Mas não uma vida espiritual. Mas eu quero te chamar a atenção para que você viva uma vida espiritual. Eu quero chamar a tua atenção para que você desenvolva a sua vida espiritual. Isso demanda esforço, isso demanda tempo, isso demanda fé, porque você vai crer naquilo que você não está vendo. E muitas das vezes essas pessoas cheias de informações, elas não conseguem crer, porque elas querem se apegar àquilo que é palpável. Sabe, você não tem que se apegar ao que é palpável. A palavra não é para você ficar olhando para ela e ficar nela. Talvez você fale aí, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra. Cara, você está habitando na palavra, naquilo que está escrito. Você não está habitando em quem falou essas palavras. Porque o importante não é o que está escrito. O importante é quem falou essas palavras. A palavra nos ensina que nós precisamos habitar na sombra do Onipotente. Jesus nos ensina, o Evangelho nos ensina, as cartas dos Evangelhos nos ensinam que nós precisamos estar em Cristo. Não adianta você ficar ali estudando o tempo todo, sabendo todas as informações, se você não está em Cristo, se você não está na sombra do Onipotente. É ali que há descanso, é estar em Cristo, que é a videira, e você os ramos, nós somos os ramos. É ali que nós nos desenvolvemos. Não é no estudo, é estar em Cristo. E estar em Cristo é botar em prática a palavra que está ali na Bíblia. Entende? Então não é só estudar. Não é só ler todos os dias. Não é só fazer seminários. Não é só estar na igreja e escutar palavras. Não, é botar em prática aquilo que está na palavra. Esteja na sombra do Onipotente. Esteja em Cristo, na videira. E você é os ramos que desenvolve o fruto de Cristo. Amém? Tenha um bom dia. Deus abençoe. Falou, falou.